O porta-aviões Cavour é um navio da Marinha Italiana, também conhecido como porta-aeromobile, porta-aeronaves. Ele é o maior navio de guerra já construído na Itália desde a Segunda Guerra Mundial e serve como a principal embarcação da frota italiana. Desde sua entrada em serviço em 2009, o Cavour tem participado de várias operações navais internacionais e exercícios conjuntos. Ele pode operar caças F-35B, Lightning II, e transportar helicópteros como o Augusta Westland, AW-101. Antes desse navio, a Marinha Italiana já possuía um porta-aviões leve chamado Giuseppe Garibaldi, comissionado em 1985. No entanto, para entender o desenvolvimento dos porta-aviões italianos, precisamos voltar à Segunda Guerra Mundial, quando houve a tentativa fracassada de construir os porta-aviões Aquila, Águia, e Sparviero, Gavião. Esses dois porta-aviões começaram a ser desenvolvidos a partir dos navios mercantes, irmãos Roma e Augustus, sendo que o Aquila foi convertido do Roma e o Sparviero do Augustus. Hoje, falarei sobre o porta-aviões Aquila, que estava quase completo, com cerca de 90% das obras finalizadas. Porém, ele nunca foi colocado em serviço ativo e não participou de nenhuma ação de combate. O Sparviero estava em um estágio muito menos avançado, com apenas modificações iniciais feitas no casco do transatlântico Augustus. O projeto estava muito longe de ser concluído, e o Sparviero nunca foi completado nem utilizado. Após o armistício, o projeto foi completamente abandonado. Como se esperava que a Regia Marina operasse principalmente em uma área relativamente estreita do Mediterrâneo, que os italianos chamavam de Lago Romano, a falta de uma força aérea embarcada na marinha não preocupava muito o almirantado italiano. A Itália continental e ilhas como Pantelleria e Sicília eram vistas como porta-aviões naturais, cujas numerosas bases aéreas, operadas pela Força Aérea Italiana, poderiam fornecer, em teoria, cobertura aérea adequada para a frota, quando solicitado pela Marinha. Em vez disso, a Itália modernizou 4 couraçados mais antigos, Cavour, Cesare, Doria e Duilio, e iniciou a construção de 4 novos, Vittorio Veneto, Littorio, Roma e Impero. Foi o ataque aéreo de Taranto pela Marinha Britânica, na noite de 11 de novembro de 1940, que deu início ao caminho para a conversão desses navios em porta-aviões. Em Taranto, havia uma grande base naval da Marinha Italiana. Durante o ataque aéreo mencionado, a Marinha Italiana sofreu a perda de um couraçado afundado e 2 gravemente danificados. O ataque aéreo de Taranto demonstrou o poder dos porta-aviões, capazes de enviar aeronaves profundamente no território inimigo. Além disso, as perdas de navios de suprimentos no norte da África fizeram a Marinha Italiana iniciar planos para o desenvolvimento de porta-aviões. O maior problema era a falta de coordenação entre a Marinha e a Força Aérea, que, em várias situações, era praticamente inexistente. A Regia Aeronáutica possuía bons aviões navais, como a versão bombardeiro-torpedeiro do Savoia Marchetti SM-79. O SM-79 foi operado em diversas funções durante a Segunda Guerra Mundial, sendo inicialmente usado principalmente como avião de transporte e bombardeiro médio. Posteriormente, a Itália colocou-o para funcionar como bombardeiro-torpedeiro, e nesta função, alcançou sucessos notáveis contra os navios aliados no teatro de guerra do Mediterrâneo. Ele possuía uma velocidade máxima de 450 km por hora, um alcance de cerca de 1.000 km, e podia carregar 2 torpedos, embora fosse mais comum carregar apenas um do modelo padrão, de 457 mm. O grande problema era que, ironicamente, esses aviões nunca estavam realmente por perto quando eram realmente necessários. 2 meses após o ataque britânico a Taranto, em janeiro de 1941, foi autorizada a conversão extensa do Roma, um transatlântico de 30.800 toneladas longas, com velocidade máxima de 21 nós, em um porta-aviões de frota completo, capaz de acompanhar os couraçados e cruzadores pesados mais rápidos da Regia Marina. A ideia de transformar navios mercantes em porta-aviões não era novidade, sendo utilizada pela Marinha Imperial Japonesa. A diferença é que, no caso japonês, os navios mercantes já eram projetados com a intenção de uma conversão rápida em caso de emergência. No entanto, no final do mesmo mês, a ordem de conversão foi rescindida tão rapidamente quanto foi emitida, demonstrando a confusão que cercava esse projeto. Os motivos incluíam o custo excessivo, obstáculos técnicos envolvendo o desenvolvimento de catapultas,
cabos de retenção e elevadores, um tempo estimado de 2 anos para o desenvolvimento de aeronaves com asas dobráveis, além dos problemas que os alemães estavam enfrentando na construção de seu próprio porta-aviões, o Graf Zeppelin, que acabaram desestimulando o Estado-Maior italiano. A ideia foi retomada após a derrota na Batalha do Cabo Matapão. Essa batalha começou quando os britânicos interceptaram uma força naval italiana composta por cruzadores pesados, destroyers e o couraçado Vittorio Veneto. A aviação desempenhou um papel crucial na batalha, com aviões torpedeiros do porta-aviões britânico HMS Formidable, conseguindo danificar o Vittorio Veneto e o cruzador pesado Pola, forçando os italianos a desacelerar e se tornarem alvos fáceis para a frota britânica, que eventualmente afundou 3 cruzadores pesados e 2 destroyers italianos. A batalha foi uma vitória decisiva para os aliados e demonstrou a importância crescente da aviação naval na guerra moderna, reduzindo significativamente a presença italiana no Mediterrâneo. Então, em 21 de junho, 3 meses após a histórica derrota, uma perda que poderia, talvez, ter sido evitada se os italianos possuíssem seu próprio porta-aviões, a Regia Marina e a Regia Aeronáutica finalmente concordaram em prosseguir com a conversão do Roma. O interior do Roma foi completamente desmontado para permitir a substituição da maquinaria original e a adição de um convés de hangar e oficinas. Foram adicionadas projeções laterais em ambos os lados do casco, para melhorar a estabilidade e a forma do casco, além de oferecer alguma proteção contra torpedos. Uma camada de concreto armado, com espessura de 4 a 8 centímetros, foi aplicada para proteção contra estilhaços. O casco foi alongado e o flare da proa foi aumentado para melhorar a navegabilidade. O projeto incluiu 60 a 80 milímetros de blindagem sobre os paióis e tanques de combustível de aviação. Foram instaladas paredes duplas em 11 dos 18 compartimentos estanques, aumentando a resistência a danos subaquáticos. O sistema de propulsão foi substituído por maquinário dos cancelados cruzadores da classe Capitani Romani, resultando em 4 grupos de turbinas e 8 caldeiras, capazes de gerar até 151.000 SHP, permitindo que o Aquila alcançasse 30 nós. As hélices e os sistemas de transmissão foram modificados para se adequar às novas dimensões e capacidades do navio. A maquinaria foi organizada em 4 compartimentos separados, cada um contendo 2 caldeiras e um conjunto de turbinas. Cada compartimento foi separado dos espaços adjacentes por anteparas duplas estanques, o que aumentou a resistência estrutural e reduziu a possibilidade de um único golpe de torpedo desabilitar 2 casas de máquinas ao mesmo tempo. Foi construído um convés de voo contínuo de 211,6 metros de comprimento e 25,2 metros de largura. Um hangar de 160 metros de comprimento, largura de 18 metros, altura de 5,5 metros foi instalado. Ele era capaz de acomodar até 41 aeronaves, com espaço adicional para 10 aeronaves no convés de voo. 2 elevadores octogonais foram instalados para transportar aeronaves entre o hangar e o convés de voo. Uma comissão técnica italiana foi enviada à Alemanha no final de 1941. Eles obtiveram catapultas pneumáticas construídas para o navio irmão do porta-aviões alemão Graf Zeppelin, que nunca foi concluído. Também obtiveram 5 conjuntos de equipamentos de parada e outros itens pertencentes ao mesmo porta-aviões cancelado. As catapultas, em teoria, eram capazes de um lançamento a cada 30 segundos. No Aquila, elas foram instaladas na proa para lançar aeronaves, e um conjunto de cabos de retenção foi adaptado para permitir a recuperação das aeronaves após o pouso. A solução italiana para manusear aviões do hangar deriva do sistema alemão. Um conjunto de trilhos foi instalado dos elevadores às catapultas. As aeronaves deveriam ser levadas ao hangar em um vagão de catapulta dobrável portátil. Elevadas ao convés de voo, eram empurradas para a frente nos trilhos até a catapulta, como no Graf Zeppelin. Essa era uma complicação que os aliados evitaram. Há uma certa ironia no fato de os alemães estarem dando conselhos aos italianos sobre o desenvolvimento de um porta-aviões, considerando que eles próprios não conseguiram concluir o Graf Zeppelin, seu próprio porta-aviões. Essa situação destaca as dificuldades intrínsecas de desenvolver uma força naval aérea em nações sem tradição nesse campo. O Aquila foi planejado com diversos armamentos. Na configuração final planejada, incluía 8 canhões de 135 milímetros, provenientes dos cruzadores da classe Capitani Romani. Esses canhões podiam ser usados tanto para alvos de superfície e aéreo. Eles tinham um ângulo de elevação máxima de 45 graus,
permitindo a criação de uma barragem antiaérea. Para a defesa antiaérea, ele iria contar com 12 canhões Breda de 65 mm e 22 montagens sextuplas do canhão automático de 20 mm, totalizando 132 canhões. Essa configuração faria do Aquila um dos porta-aviões mais fortemente armados da sua época, especialmente no que diz respeito à defesa antiaérea. Entre 1942 e 1943, a Regia Aeronáutica Italiana realizou testes para selecionar aeronaves adequadas para uso em porta-aviões, escolhendo o Reggiane Re do 2001 OR Série 2 como a melhor opção, devido ao seu design robusto e manobrabilidade, sendo derivado do caça americano P-35. Em março de 1943, especialistas alemães ajudaram nos testes e treinamento, e até eles concluíram que o Re 2001 era superior comparativamente a modelos alemães, incluindo o Messerschmitt Bf 109T. A previsão era que o porta-aviões Aquila transportaria 51 caças-bombardeiros embarcados Re 2001 OR, com planos para uma versão de asa dobrável, que aumentaria a capacidade para 66 aeronaves, mas essa versão nunca foi realizada. Apenas 10 Re 2001 foram totalmente convertidos para uso em porta-aviões, sendo equipados com ganchos de cauda, rádios navais, suportes para bombas e metralhadoras. A Regia Marina também desenvolveu o Re 2001 GV, uma variante modificada com reforço estrutural, que foi fabricada em pequeno número e representou a tentativa italiana de adicionar capacidade de bombardeio de mergulho, dando mais versatilidade à aeronave. O Reggiane Re 2001 possuía uma velocidade máxima de 542 km por hora, um alcance de 1.100 km, teto de serviço de 11.000 metros e taxa de subida de 13 metros por segundo. Seu armamento incluía 2 metralhadoras Breda Safate de 12,7 mm, 2 metralhadoras Breda Safate de 7,7 mm nas asas e uma única bomba de 630 kg. Aquila estava quase 90% concluído quando a Itália se rendeu aos aliados em 8 de setembro de 1943. A Alemanha e seu estado fantoche, a República Social Italiana, então, apreenderam o navio e o colocaram sob guarda. No entanto, devido aos contínuos ataques aéreos sobre ele e à infraestrutura naval próxima, o trabalho nunca foi retomado. Perto do final da guerra, o Reino da Itália, aliado aos aliados, temia que os alemães usassem o Aquila para bloquear a entrada do porto de Gênova, assim como fizeram com seu navio irmão, o porta-aviões convertido, anteriormente, o transatlântico Augustus, alguns meses antes. Mergulhadores da Maria Salto, da antiga 10ª Flotilha MAS, realizaram então uma ousada operação de sabotagem na noite de 18 para 19 de abril de 1945, na qual afundaram parcialmente o Aquila em um local inofensivo. Após a guerra, o Aquila foi içado e rebocado para La Spezia em 1949, sendo desmantelado em 1952. Assim como o porta-aviões alemão Graf Zeppelin, o Aquila representava uma ambição naval que jamais foi concretizada. Ambos os projetos foram marcados por atrasos, limitações tecnológicas e mudanças de prioridades durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar do potencial que ambos os navios possuíam, nenhum deles chegou a ser finalizado ou utilizado em combate. O fracasso do Aquila, assim como o do Graf Zeppelin, exemplifica as dificuldades enfrentadas por potências do eixo ao tentar expandir suas forças navais em um período de guerra total. Enquanto esses navios poderiam ter oferecido uma capacidade estratégica significativa, eles acabaram como meros símbolos das limitações industriais, tecnológicas, inexperiência e logísticas que impediram seu sucesso. No fim, tanto o Aquila quanto o Graf Zeppelin ficaram como lembranças de grandes projetos que nunca chegaram a ver o azul do mar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Também, deixe seus comentários e sugestões abaixo. Adoro interagir com vocês. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo vídeo. Tchau!